trouxe a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse no livro de João, capítulo 14, versículo 21. Todos acharam? 14, 21. Bom, coloca aí do ladinho, presta atenção numa coisa aqui. Quem aqui quer sair daqui hoje aprendendo uma lição valiosa? Levante a mão. Você não vai sair daqui hoje aprendendo uma lição valiosa. Você vai sair daqui aprendendo duas. Não uma mais? Duas. Lições valiosas. Bom, já me perguntaram se era difícil ter uma vida assim tão ocupada. Já me perguntaram se era difícil, né, fazer parte da obra, ser a obra. Vocês sabem qual é a resposta? Sempre é difícil. É difícil ser pastora, cuidar de tudo, resolver as coisas. Difícil é. É difícil. Como é difícil você ser obreiro, é difícil você vir para a igreja, lutar para organizar as coisas, você, depois de um dia de trabalho, vir trabalhar. É difícil você lutar contra a carne no seu dia a dia. É difícil você manter a fé, lutar, priorizar, fazer escolhas que vão manter a fé. A resposta vai ser sempre sim. Se eu falar, não, é tranquilo, nossa, tranquilo, super fácil fazer a obra de novo. É difícil. Só não é mais difícil do que viver nas mãos do diabo. Aí, eu já falei para vocês que comparado àquilo, a gente está na bênção. Mas sim, nós somos humanos. E não é fácil. A resposta sempre vai ser sim. É difícil lutar. Você sabe por que a resposta é essa? Porque tudo que tem a ver com se tornar semelhante a Jesus é difícil. Tudo que tem a ver com o fato de você se esforçar para ser cristão, que é um pequeno Cristo, é difícil. Eu quero que você agora se lembre de um nome que vai ser fácil você se lembrar. Todo mundo vai se lembrar aqui, até as crianças, tomara. Moisés. Hã? Dá para pensar em Moisés? Quem conhece Moisés? Conhece Moisés? Eu quero que você entenda uma coisa. Deus queria entregar para Moisés algo grande. Depois que eles saíram lá do Egito, Deus queria entregar para Moisés ali os mandamentos, né? Que seria a base fundamental para que aquele povo pudesse o quê? Seguir e começar uma nova vida, né? De forma digna. E aí, você sabe o que Deus disse a Moisés? Deus falou para Moisés assim: Moisés, suba ao monte. Suba, você vai subir o monte. E lá eu vou encontrar você. Lá no monte eu falarei com você. Gente, ele já não estava falando com Moisés? Estava ou não estava? Ele já não estava ali falando? Eu creio que Deus já não falou tudo
Ao contrário, Deus quis que Moisés subisse o monte para poder encontrar Deus. Mas ele já tinha encontrado, Deus já tinha falado: ó, Moisés, Deus já não estava falando? Entende? Poxa, por que Deus quis que Moisés então fosse lá subir o monte para encontrar Deus, para então receber aquilo que Deus queria entregar? Sabe por que Deus fez isso? Ele queria ensinar duas lições importantes para Moisés e para aquele povo, né? E hoje Ele quer ensinar essas duas lições importantes para nós aqui. Sabe quais são duas lições importantes que a gente precisa aprender? Levanta sua mão, coloca assim: ó, obediência. Obediência. 2, esforço. Nós vamos falar sobre obediência e esforço rapidamente aqui para você entender. Poxa, obediência. Por que é que Deus ama a obediência? Por que será que Deus ama a obediência? Gente, a obediência é a maior prova de amor que a gente pode oferecer a Deus, uma vez que Ele nos entregou o livre-arbítrio para não obedecer se a gente quiser. Se você não quiser, tudo bem. Porque se você quiser me obedecer, é porque você quis. E se você não quiser, então obedecer é a maior prova de amor, porque você recebeu de Deus um presente chamado livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele te dá o direito de você escolher. Olha só, Ele nos entregou o direito de escolher, e nós então escolhemos amá-lo obedecendo. É assim que tem que ser. Você consegue entender? Só que você não é obrigado a obedecer. Quando Ele te deu o livre-arbítrio, você não é obrigado a obedecer. Então a obediência se tornou uma prova de amor. Moisés, quando ele ia falar: Senhor, o Senhor já está falando comigo aqui. O Senhor quer que eu suba no maior monte para o Senhor fazer uma coisa que o Senhor já está fazendo aqui? Meu amado, a gente precisa entender que as coisas não são da forma como a gente acha que tem que ser. Aí está o erro de muita gente. Sabe como elas servem a Deus? Ao modo delas, do jeito como elas acham que tem que ser, quando na verdade Deus sabe que será bom para nós, quais lições a gente precisa aprender para crescer na jornada. Então não é da forma como a gente acha que a gente vai adorar a Deus, é da forma como Ele quer. E Ele quer nos ensinar lições, como Ele quis ensinar lição aqui para Moisés. Ele quer nos ensinar. E junto com a lição, da obediência, Deus queria ensinar a lição do esforço a Moisés. Deus queria ali ensinar, na verdade, não só para Moisés, mas para todo aquele povo. Para que todo aquele povo pudesse aprender, e hoje nós pudéssemos aprender
história. O Senhor ama o esforço, porque o esforço traz recompensas que não viriam de outra forma. Guarda isso no seu coração. O Senhor ama o esforço. O esforço ele traz recompensas que não viriam de outra forma, que não viria sem esforço. Deus poderia ali, falar, não, ó, é assim, assim, assim. Já vou aproveitar que eu tenho que falar com você. Já anota assim, ó, é desse jeito, ó, como tem que ser assim. Mas Deus ali estava ensinando essas duas lições importantes: obediência e esforço. Sabe por quê? Porque isso seria a base para que aquele povo pudesse aprender o que ele ia ensinar depois daquilo, que eram os 10 mandamentos. Ele ia ensinar os 10 mandamentos. Mas o que ia adiantar? Aquele povo vinha, por exemplo, de costumes ridículos. O que ia adiantar ele falar tudo aquilo se o povo não tivesse a obediência e o esforço para cumprir? Ia adiantar? Veja bem, Deus precisava entregar as leis para que aquele povo pudesse ter uma vida digna, porque eles vieram de uma cultura que era o quê? Uma porcaria. Então era o que eles aprenderam. Aquele povo, muitos ali nasceram no Egito, viveu no Egito, cresceram. É como eles foram o quê? Doutrinados, treinados naquela cultura. Se aquele povo continuasse, ia ter só mudado o nome de agora é o povo de Deus, mas sem mudar as atitudes, existe o povo de Deus? Sem mudar as atitudes, não existe povo de Deus. Você passa a ser povo de Deus quando você muda de atitude. Não existe você ter atitudes do diabo e ser um povo de Deus. Então Deus libertou fisicamente aquele povo primeiro e depois falou: agora eu tenho que libertar o quê? Espiritualmente, porque eles estavam presos em orientações ruins, em cultura ruim, em sistema ruim, em leis erradas. Era um povo idólatra, um povo que vivia ali no erro completo. Então, olha a importância de Deus. Antes de entregar isso daqui, ó, que está os 10 mandamentos. E antes de entregar esses mandamentos, que seria a lei no qual as pessoas ali deveriam viver, ele teve que ensinar. Ele teve que ensinar. E ele começou por quem? Pelo líder, por Moisés. Você tem que obedecer e você tem que ser esforçado. Aquele povo tinha que entender isso. Para viver agora o propósito de Deus, a nova vida que Deus tinha para eles, tinham leis ali, para eles terem uma vida digna. E somente com obediência e esforço é que eles iam conseguir cumprir tudo aquilo que Deus estava aí entregando. Então, se você tem que hoje guardar uma coisa no teu coração, você tem que entender: obediência e esforço vai ter que estar na minha vida. Porque se obediência e esforço não estiver na minha vida, você pode ouvir a palavra mais impactante. Se você for desobediente, aquela palavra impactante vai ter alguma função? Se você não se esforçar, se você for uma pessoa acomodada que não quer levantar para vencer, para crescer, para fazer, para subir ao monte, se você é a pessoa que não quer se esforçar para buscar a Deus, para fazer o que precisa fazer, para lutar no dia a dia, se você não é essa pessoa, pode ter aqui, sabe quantos conquistando impossíveis pela fé? 10
mesma palavra lançada vai impactar o coração daquele que é obediente e esforçado. Mas não vai significar absolutamente nada para aquele que é desobediente e não está nem um pouco preocupado em se esforçar para vencer o pecado, em se esforçar para cumprir o propósito de Deus. Se você não tem um pingo de esforço, de interesse de fazer as coisas de Deus, a palavra pode ser linda e não vai ter nenhuma função na sua vida. Então sim, Deus te trouxe aqui hoje para te alertar. Você vai ter que buscar, você vai ter que escolher, decidir ser obediente. E ser obediente é uma decisão, porque a nossa carne não quer obedecer, a nossa carne quer fazer o contrário. Tudo que Deus falar, a nossa carne vai fazer o quê? O contrário. A nossa carne, ela quer pecar, ela não vai para o céu, ela é terrena. Quando o nosso espírito grita, eu quero voltar para Deus, eu vim de Deus, eu quero voltar para Deus, a nossa carne nem é. Você vai ter que entender que obediência é escolha. Você vai obedecer a Deus ou a sua carne? Esforço, se esforçar é escolha. Se esforçar é escolha. Porque você tem que decidir se você vai lutar contra o mal, se você vai falar, realmente eu sou fraca, eu não consigo, não dá. Então, essas duas lições, a obediência e o esforço, são escolhas que a gente faz. A gente escolhe se esforçar, a gente escolhe obedecer. O diabo não pode pegar e falar assim, não, você vai desobedecer. Aliás, falar ele pode, você vai desobedecer. Mas sabe quem pode desobedecer? Você. O diabo pode fazer no teu lugar? Não, é você quem decide. Você. O diabo pode falar, não, fica aí preguiçoso. Ah, você não consegue mudar mesmo, fica aí. Morre assim. Ele pode falar. Mas você só faz aquilo que você quer. Porque quando Deus te deu o livre-arbítrio, Ele te deu esse direito. Você consegue entender? Bom, aquele povo, obreiro, cadê o microfone? Ali já. Aquele povo, ele ia precisar aprender que obediência e esforço era necessário para cumprir os mandamentos. Ali estão os 10 mandamentos. Levanta a mão quem caiu o primeiro. O Gabriel ganhou, para variar. Ele foi o primeiro, ele estava ali, ele fez ele nunca vai ser o segundo. Top 1. Descansar no sétimo dia e dedicar este dia ao Senhor. Daqui para mim, Biel. Então, dentre os 10 mandamentos, um dos mandamentos era descansar no sétimo dia e dedicar este dia ao Senhor. Na época eles tinham o costume de guardar o sábado. Hoje é o nosso domingo. Mas quando eu leio isso, eu vejo que Deus já estava ensinando o povo naquela época que trabalhar é importante. Sim. A gente consegue alguma coisa na vida sem trabalho, gente? Deus trabalhou 6 dias. Mas no sétimo o quê? Então, a gente precisa aprender que depois de momentos em que a gente se esforça bastante, existe um momento em que a gente vai descansar. E descansar significa que a gente vai vir para a igreja, viver momentos com o Senhor,
significa que você vai estar com a sua família. Isso é importante. Hoje tem gente que não segue isso. Tem gente que, minha vida é corrida, trabalha de segunda a segunda, não para, e aí falta o tempo de dedicar o dia que é para Deus, o dia que é para a família, o dia de você sentar numa mesa. Eu estava aqui falando para eles, vocês vão trabalhar muito, mas na hora de trabalhar, porque na hora que for, no dia que for o dia de você me buscar, o dia que for o dia de você descansar, você vai fazer, porque Deus fez. Gente, você acha que Deus descansou porque Ele estava cansado? Deus não é todo poderoso, mas Ele é exemplo desde sempre. Igual Jesus não precisava se batizar porque Ele não tinha pecado, mas Ele é exemplo de como fazer o que fazer. É um absurdo as pessoas não conseguir separar o momento de serviço e os momentos de buscar a Deus, o momento de trabalho e o momento que é de você dedicar a Deus, o momento que é para você dedicar a tua família. Aquele povo vinha ali de um serviço escravo. Escravo descansa? Não. Então aquele povo estava acostumado a viver ali, E Deus ali aliviando aquele povo. Vocês vão trabalhar no dia de trabalhar. Você vai dar o seu melhor no dia de trabalhar. Mas no dia de descansar, no dia de buscar o Senhor, vai ser um dia santificado para isso. Amém, pessoal? Amém. Então, como que esse povo ia cumprir isso se fosse desobediente? Se não fossem esforçados? Pastora, para descansar não precisa se esforçar, precisa. Quem é que tem filho pequeno? Você sabe. O seu descanso é esse. É aproveitar a sua família. E sabe qual é que você descansa? Cuidando. Aqui na obra, é fácil fazer essa obra aqui? Eu comecei falando que é difícil. A gente descansa no Senhor aqui na igreja. Sabe como que a gente descansa no Senhor? Trabalhando, cuidando. Mas agora é para quem? É para o Senhor. Mas Ele oferece um descanso para a nossa alma, um refrigério para a nossa alma. Amém, pessoal? E é sobre isso, é sobre a gente saber entender as prioridades, entender o equilíbrio, o que é importante da gente fazer na nossa vida, mas tem coisas que a gente tem que parar tudo para fazer, que é cuidar das coisas de Deus, que é cuidar da nossa família. Amém, pessoal? É sobre isso ser uma prioridade também. Amém? Próximo. Já pode falar no lugar mesmo, fica de pé e fala. Não fazer ídolos nem imagens para adorar. Por que Deus falou isso? Gente, o Egito era um lugar totalmente o quê? Cheio de imagens, cheio de outros deuses. Então eu já estava ensinando para eles: você pode servir a mim e a outros deuses? Ou é um, ou é? Dá para servir Deus e o diabo ao mesmo tempo? Por que às vezes você acha que dá? Você vem para a igreja, busca, ora, chega lá fora, você pega o celular, você assiste coisa do diabo. Mas não dá. Não dá para fazer as duas coisas. Ou você serve a Deus ou o diabo. E a idolatria era um problema naquela época. Só que aquele povo já estava acostumado. Igual quando a gente chega na igreja, a gente já está acostumado, por exemplo,
árvore de Natal? A gente chega na igreja, a gente está acostumado já com certas idolatrias, com certos costumes. Eu, por exemplo, quando cheguei na igreja, era assim uma casa de imagem. O pastor foi lá tirar de casa, que minha mãe olhava aquilo ali, manifestava, e o diabo falava, eu estou atrás dali. Quando minha mãe ela não era liberta, quando a gente passou pelo processo de libertação, a minha avó deixou de herança para minha mãe, era uma capela desse tamanho de imagens. E aí a gente não entendia, né, a nossa vida doida. Minha mãe com problemas mentais se jogou na frente do metrô, uma loucura. A gente não sabia que era o diabo que estava atuando. Quando o pastor foi lá, orou, e aí a gente foi entender sobre a verdade da idolatria, o pastor foi arrancando e o diabo o quê? Gritando. O diabo gritando, eu estou atrás da imagem, eu estou atrás. Então, olha Deus já ensinando aquele povo a não ser escravo, porque eles já não eram mais escravos físicos, mas eles também tinham que ser livres espiritual. Já pensou eles livres, mas escravizados no espírito, porque tinham ali um coração? E a gente que lê, a gente vê isso acontecendo, né, gente? Já foi pregado aqui, lembra quando fizeram até o bezerro? Isso depois que Deus já mandou todas as pragas, já abriu o mar vermelho, o milagre estava ali, ó. Deus já ali, ó, manifestado no povo, o povo ainda ia para onde? Para trás. A gente não pode ser esse tipo de coisa. Amém, pessoal? Próximo. Como que esse povo ia obedecer? Ia ter que se esforçar. Por isso que ele ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Por acaso esse é qual mandamento? Primeiro. É o primeiro. Porque esse povo, eles eram assim. Qualquer coisa entrava no lugar de Deus. Deu fome? Então, a comida entrou no lugar de Deus. Lembra que eles falaram? Ah, o Senhor nos trouxe nesse deserto para morrermos. Poxa, lá pelo menos tínhamos comida. Então, esse povo era assim. E as pessoas são assim. Quantas vezes as pessoas colocam coisas ou outras pessoas no lugar de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas é um princípio da vida. Mas se você não for obediente, você vai amar qualquer coisa. Você vai amar ouvir música do mundo. Você vai amar qualquer coisa no lugar de Deus. Ah, eu sei que desagrada a Deus, mas eu vou fazer. Você vai amar viver a modinha do mundo. Você vai amar qualquer coisa. Jovem troca Deus para poder ficar com a menininha, com o menininho, coloca qualquer pessoa acima de Deus. A gente pode ser assim? É Deus sobre todas as coisas. Todas. É número 1. Você ama Deus acima da sua mãe, do seu pai. Você ama Deus acima dos seus filhos. Se você ama mais seus filhos do que a Deus, você está cometendo um pecado horrível de idolatria, sem nunca ter se curvado diante de uma imagem. Você coloca teu namorado, tua esposa, teu marido, teus amigos no lugar que é de Deus, você está o quê? Pecando. Para você seguir essa regra de não fazer isso, mas amar a Deus acima de todas as coisas, para seguir essa lei, você tem que ser obediente, tem que se esforçar, fazer escolhas sobre amizades, sobre decisões da sua vida. Amém, pessoal? Qual outro aí, Breno? Não tomar o nome de Deus em vão. Não tomar o nome de Deus em
vão. E as pessoas têm esse costume, né? Você sabe que Jesus está na boca do pecador aí, ó. Em todo lugar. Jesus também está na boca de crentes que não são cristãos, só estão na igreja. Tem gente que usa a Bíblia para justificar, que usa o nome de Deus para justificar. A obreira falando domingo, né, sobre os exemplos, ela falou, aliás, sobre o Teatro Máscaras, quem lembra? Eu lembro de um dos personagens que falou que ia para a balada para quê? Vocês lembram, né? Mas isso daí parece tão velho, né? Esse teatro aconteceu há quanto tempo? Pois é, esse carnaval foi o que mais teve. As igrejas evangelizando. As igrejas evangelizando aonde? Dentro da casa do diabo. Pulando carnaval, bateria. A igreja Bola de Neve teve a maior bateria do mundo. A Aline Barros fez a abertura do carnaval. Então a gente está indo por uma ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Em nome de Deus. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Porque em nome de Deus as pessoas estão se perdendo. Elas fazem uma tatuagem que Deus não falou para não fazer, mas elas fazem. E tudo bem, porque elas escrevem: Deus é fiel. Ah, vou fazer uma tatuagem. Deus é fiel. Então pare tudo em nome de Deus. E você acha que Deus gosta disso, gente? Deus olha para tudo isso e se noja. Se noja com tudo isso. Cuidado para você não carregar o nome de Deus na sua boca e ele lhe faltar na sua vida. Porque a palavra do Senhor fala que pelos frutos conhecereis. Então, é pelas atitudes, não é pelo que as pessoas dizem, mas é pelo que elas fazem. E se o que elas fazem não bate com aquilo que ela diz, Deus é Deus de confusão? Não é. Para de ser uma pessoa confusa. Para de ser um cristão que acha que pode pular carnaval. Para de ser. Eu tenho um monte de amigos cristãos, e aí sabe o que eu vejo? No carnaval todo mundo fantasiando filho, no Halloween todo mundo fantasiando, desenhando ali o carinha de vampirinho. Ai, que fofinho. Uma amiga minha, eu falei assim: poxa, mas peraí, ela tem um conhecimento da verdade, não pode ser. Olhei no Instagram e falei: mas é real, não pode ser real. Não, era real. Colocou o filho como se tivesse se acidentado, uma roupa assim, tipo como se tivesse morrido, sabe? Acidentado. Falei: a pessoa não tem ideia do que participa. Tem ideia, filho de obreiro, tá? Tem ideia, não daqui, né? Senão o obreiro tá fora. E é um negócio aqui, não dá. Não tem como. Não dá. Ou é de Deus ou é do diabo. As duas coisas não dá. Você sabe por quê? Tem tanta gente que sai da igreja de Curitiba? Porque as duas coisas não dão. Porque uma máscara é sustentada até o tempo. É muito mais fácil você ficar numa igreja que fala: ok, você pode fazer tudo o que você quer, do que numa igreja que todo mundo vai rebater que você tem que mudar. Todo culto vai cuidar da tua salvação. Todo culto vai estar fazendo a pregação que Jesus fazia. Qual é a pregação que Jesus fazia? Pregação de mudança. Pregação de transformação. Pregação ali, ó, de cura. E é sobre isso, amém, pessoal? Próximo. Rapidinho, obreiro. Parece que o tempo passa rápido.
Não matarás. Não matarás. Nossa, não matarás pode parecer uma coisa o quê? Não é óbvio? Depende. Deus entregou isso daí na mão de quem? Na mão de quem que ele entregou? Na mão de Moisés. Não, na sua mão agora, né, Tiago? Ah, meu Deus, Tiago, uma amiga! Ó, Deus está falando no seu coração, não mate. Pode parecer óbvio, mas ele entregou na mão de Moisés. Quem já leu o que Moisés fez um pouco antes disso? Matou. Pronto. Moisés matou. Mas como Deus escolhe Moisés depois dele ter matado? Parecia que era justificável, porque aquele homem estava escravizando os outros. Então parecia justificável. Mas Deus falou assim: peraí, deixa eu colocar na lei, só para garantir, porque senão vai ser um tal assim, tipo, de você errou, entendeu? O direito da chance ali, né? Já pensou? Errou. Essa parte aí não é pra gente, não. Matar pode parecer uma coisa, né, óbvia, mas o que eu mais vejo é pai matando filho sem derrubar muito sangue. O que eu mais vejo é filho matando pai, esposa matando marido, marido matando esposa, sabe como? Às vezes com palavras, com rejeição. Então esse não matarás, vai achando que isso é só físico. Isso também é espiritual. Você sabia que com o seu mau testemunho você pode matar um futuro cristão? Você sabia disso? Que com o seu mau testemunho um futuro cristão pode olhar para você e falar: Deus me livre de servir esse Deus. E achar que uma pessoa pecadora é referência de Deus. Isso já está acontecendo lá fora, porque é tanta pessoa que se diz evangélica cristã fazendo besteira, que quem não é fala: Deus me livre de ser evangélico, porque acha que a gente é igual a quem? Quem faz as burradas todas lá. Isso também é matar, viu, gente? Isso também é matar. Então eu poderia ficar aqui a noite inteira falando inúmeras formas de matar. Você, pai, quando não apoia o seu filho na fé, quando não está em cima segurando o seu filho na fé, ensinando o caminho, tem hora que você vai precisar ser firme. E se você não tiver isso, você está matando o futuro do seu filho. Então, não matarás, ó, expande aí na sua cabeça. Às vezes uma palavra sua mata o sonho de alguém. Sabia? Uma palavra. Às vezes uma crítica tão construtiva. Eu faço assim porque críticas são boas quando são construtivas de verdade. Mas o que tem de crítica destrutiva, se escondendo atrás da palavra, né? O que tem de crítica destrutiva, se escondendo atrás de construtiva, de que é pro seu bem que eu estou falando. O que tem é o que mais tem. Então, ó, abre os seus olhos. Não seja você quem mata. Próximo, obreira, rápido. Vamos dar uma aceleradinha? Eu tenho que acelerar, eu tenho que parar de falar. Dá uma aceleradinha. Como assim? Não cobiçar as coisas do próximo. Não cobiçar as coisas do próximo significa o quê? Inveja, meu amado. Inveja. Olha, eu vou falar uma coisa para você. A gente já frequentou centro. E a gente sabe. Muito mais forte do que um trabalho de macumba é uma inveja. Regra número 1: não seja pessoa com inveja. Deus não está nem falando para você assim, ó, a inveja não vai pegar em você, porque isso é óbvio se você for de Deus. Mas não é essa a questão, é para você não invejar, é para você não pegar. Porque às vezes, sem perceber, você olha o que o
Aquele povo que não tinha nada, então eu olhava as pessoas que tinham e desejavam aquela riqueza, e eles falavam, ó, o do outro é do, você trabalha para ter o que for seu. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar naquilo que você se expor, você se esforça. Amém? Próximo obreiro. Não cometer Adultério? Adultério? Sabe o que é adultério? É a prostituição com uma pessoa, né, casada, se relacionar com pessoas casadas. Então pensa que Deus ali já, opa, vamos já organizar isso aqui. Porque não pode ser o marido que fica com a mulher do outro, que fica com o outro, com o marido da outra. Vai ter que o quê? Organizar. Na nossa vida a gente tem que organizar. Você não deve cometer adultério, nem físico, nem físico. Porque o mundo aí agora, né? Não pode ver um nome de aliança que as meninas, pelo amor de Deus, né? Mas nem físico e nem espírito. Cuidado para você não adulterar a sua fé. Adultério é você misturar. Quando você tem uma gasolina adulterada, significa que ela está misturada com aquilo que ela não deveria. Quando uma mulher ali tem a esposa, o marido e entra com adultério, é porque um dos dois se misturou com quem não deveria, trouxe para aquele elo. E isso acontece na fé. Cuidado para você não se misturar com quem você não deve. Cuidado para você não ser a pessoa que vai, ouviu de Deus, está lá. Falou a palavra de Deus, está lá. Eu já preguei para vocês, já ensinei para vocês. Cuidado com a quantidade de lixo sendo distribuída. Tem muita lata de lixo aí sendo distribuída com nome como se fosse coisa de Deus. Cuidado. O diabo quer misturar tudo, quer alterar tudo. É final dos tempos. O que o diabo quiser fazer para você misturar a sua crença real com coisas sujas, para você se misturar com o que você não deve, se poluir. Então cuidado, hein? Próximo. Falta quantos, obreira? 3. Chega lá. honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. E isso é muito importante, gente. Quando se fala em honra é muito importante. Hoje, infelizmente, a gente vê, né, os filhos não ligam para os pais. E é muito triste. Os filhos desobedecem, respondem, maltratam, distratam. A mãe fala sozinha. A gente vê cada rebeldia. E essa palavra, ela está dizendo ali em outras palavras, não seja rebelde. Com quem? Pai. Mas fala sobre pai e mãe. Agora tem gente que lê essa passagem e pensa que ela diz respeito a pessoas que geraram. Não, ela fala sobre quem? Pai e mãe. Sabe quem é pai e mãe? É quem está junto. É quem cria, é quem cuida. É quem cria, é quem cuida. Eu jamais vou virar, por exemplo, para uma criança que é espancada dentro de casa, ou como já aconteceu na outra igreja que eu estava, foi estrupada, para falar para honrar uma pessoa dessa. Não vai honrar. Dependendo da minha orientação, não honra. Por que não honra? Você está contra a Bíblia? Não, porque não é pai. É para honrar quem? Pai. O pai que espanca uma criança quase até a morte, o pai que estrupa uma criança. Eu vou falar para essa pessoa honrar, mas nem Deus não honra, porque a Bíblia fala que Deus diz assim:
desonrar. Não. Você deve honrar aquele que te honra, aquele que é merecedor. É o pai e a mãe, igual Deus está falando aqui, pai e mãe. E todas as pessoas que te honram, todas as pessoas que cuidam de você, essas pessoas você tem que ter um respeito especial, você tem que ter um amor especial. Você consegue entender? Isso daí é o honrar, é o cuidar. Amém, pessoal? Próximo, obreiro. Não furtarás. Não furtarás é o quê? E não roubar é desde algo físico até roubar o espiritual, que é o que as pessoas fazem quando elas roubam de Deus as suas vidas. Porque se você não sabe, Jesus pagou um alto preço por nós. A gente ficou escravo. Quando o homem pecou, o homem virou escravo. Jesus veio e nos comprou. A palavra de Deus fala que Ele nos comprou. E quando a gente, uma vez que fomos comprados pelo sangue do Senhor, a gente sai do lugar onde a gente deveria estar, e a gente sai da vontade de Deus, nós estamos roubando de Deus a nossa vida. Uma vez que a nossa vida de fato pertence a quem? A Ele. Pense nisso. E por último, o obreiro Leandro. Não dá falso testemunho contra seu próximo. Que significa o quê? Mentira, falsidade. É você não inventar coisa que não existe. E isso é o que mais tem, não é, pessoal? É um tal de diz que me disse, que é um caos. E Deus já pega ali e já fala assim, ó, não vai levantar falso testemunho, não vai ter mentira, falsidade. Se for para ser o povo de Deus, tem que ser do jeito como Deus quer. E todos esses ensinamentos, todos esses mandamentos, eles foram resumidos por Jesus, não foram? Jesus repetiu o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ele disse o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo. Porque se você amar ao próximo como você se ama, você quer que alguém te mate? Não, então eu não vou matar ele. Eu não quero que ninguém me traia, então eu não vou o quê? Trair. Eu não quero que ninguém tenha inveja de mim, então eu não vou o quê? Invejar. Então, todos esses mandamentos foram resumidos por Jesus. Né? Esse amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Isso é muito importante, é tão clara essa questão da obediência e do esforço para seguir essas leis, que o próprio Senhor Jesus, ele declara assim, abre aí, João 14:21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. Gente, olha isso. A obediência. Quem tem os mandamentos obedece. E aqui clama Jesus. A obediência e o esforço é o princípio das coisas. Agora, a falta de obediência e a falta de esforço é o fim das coisas. Consegue perceber? São duas pontas, ó. Duas pontas. Com obediência e esforço, né? Você fica na fé, você constrói sua comunhão com Deus, nasce seu ministério. Agora, sem a obediência, sem o esforço, faz o contrário. Você acaba com a sua fé, você destrói sua comunhão com Deus, você mata o seu ministério.
obediência e esforço para poder seguir as leis de Deus e assim vencer. Amém, pessoal?